Então nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 até o 17, e o capítulo 4, versículo 1 até o 5. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17, e o capítulo 4, do 1 ao 5. Vamos ler. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Feche teus olhos, irmãos. Altíssimo Deus, esta é sua palavra, Senhor. Como sempre, tudo o que podemos fazer é ler o livro, Senhor. Mas sabemos que esse livro é escrito por homens, Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, contém aqui segredos que só o Senhor pode revelá-los, mistérios que só o Espírito Santo poderia mostrar, abrir os nossos olhos e entendimento. Então, Senhor, eu peço isso nessa noite. Não leves em conta, Senhor, o que essa pobre velha carcaça pode fazer, ou pensar, ou estudar, ou tentar interpretar. Mas, Senhor, simplesmente venha, Senhor, com teu grande amor, alimentar os teus filhinhos, o teu rebanho, Senhor, com a sua palavra. Que os teus eleitos, Senhor, predestinados para a salvação, desde antes da fundação do mundo, possam ser aperfeiçoados pela tua palavra. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, aleluia. A palavra é uma trajetória, Paulo falando com Timóteo. E parece bem simples, mas no entanto não é. E vou explicar para os irmãos por quê. Tem alguns versículos que até são conhecidos, e eu ouvi muitas vezes esses versículos parcialmente, só pega-se o versículo e trabalha-se em cima do versículo. Mas quando você vê toda a trajetória, toda a história, você vê que o contexto não é esse. A mensagem que quer
o que Paulo quis passar aqui, que o Espírito Santo está passando para a sua noiva, é outra bem diferente daquilo que um pequeno texto ou um pequeno versículo que os homens pegam, fazem sua interpretação e saem pregando. Por isso que está esse erro total aí. Então, veja bem, eu vou lendo e vou falando para os irmãos aquilo que Deus me dera aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Interessante que o evangelho de hoje é um evangelho de só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, tudo certo, tudo perfeito, só vitória, só vitória. Quando Jesus disse assim, filhinhos, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, eu venci. Então as aflições também andarão junto contigo enquanto você estiver aqui. Até porque, para que você saiba, irmão, imagina, você ouvindo essa palavra tremenda, você crendo em Deus tremendamente, e você sendo perfeito, o que teria acontecido já? Você já teria subido para o céu. Você já teria ido embora, com certeza. Você gritaria, ora vem, Senhor Jesus, com certeza. Está entendendo? Então Deus permite que você tenha aflições, Deus permite que você erre, que você falhe. Deus permite. Que você tenha fraquezas. Deus permite isso, entende? Para que você corra para Ele. Para que você coloque seus pés no chão e entenda que você depende total, exclusivamente dEle. E que é um caminho de aperfeiçoamento que ninguém entra lá. Jesus disse, ninguém entra sem que de lá tenha vindo. E que tenha se alimentado do seu corpo e do seu sangue. Você está entendendo? Então, você primeiro tem que ser aperfeiçoado pela palavra. De outra maneira, você só toma conhecimento, mas isso não entrou no teu coração, não subiu, Paulo diz, no coração do homem. Então, não chegou ainda. É necessário que o Espírito Santo se revele a você. Então, você nas aflições, você está sendo aperfeiçoado. Alguns entendidos falam muito isso, que Deus não dá luta, grandes batalhas para soldados pequenos. Deus dá grandes batalhas para soldados valorosos. Está entendendo? Então, se você está numa grande batalha, é porque Deus sabe quem você é. Então, apenas confie, creia nele, descanse. É difícil? É, irmão, somos humanos. Jesus sabe, o nosso Deus sabe. Ele esteve aqui, Ele sabe, Ele conhece nossas debilidades, nossas fraquezas. Por isso que Ele nos entende, por isso que a longanimidade dEle. Amém? E é para ser pregado dessa maneira, com essa longanimidade, amor, paciência. Mas Ele nos livra de todas as perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. De que homens Ele está falando, maus e enganadores? Paulo, um detalhe, sempre houveram homens maus e enganadores. Por que Paulo está falando desses homens maus e enganadores? Se isso sempre teve no mundo, qual é a relevância? A relevância, irmão, veja o que o Espírito Santo tem nos ensinado, porque o Paulinho não sabe nada. Veja bem, homens maus e enganadores são homens maus e enganadores com o Evangelho na mão. É desses que ele está falando. São religiosos, é o que você vê hoje. Religiosos. Porque eles pegam aquela parte, sofre as aflições do bom soldado, e coisa e tal. Não. Homens maus e enganadores, que pegam a palavra e perverte um pouquinho, tal qual fez a serpente. A serpente falou para Eva uma verdade. Se tu comer desse fruto, vocês vão ficar igual a Deus. E ficaram mesmo, porque aí, o que acontece? Quem é que traz um ser no mundo? Só Deus faz a coisa existir, não é? Pois é, um homem e uma mulher se unindo, ou comendo do fruto, traz um ser no mundo, ficar igual a Deus, trouxeram uma pessoa no mundo, assim como Deus trouxe o primeiro homem e a primeira mulher, está entendendo? Então a serpente
falou que era certo. Porém, Deus tinha dito que não era para comer daquele fruto, não era para praticar aquilo, não era daquela maneira. Você está entendendo? Assim como a palavra hoje, eles falam a verdadeira palavra, mas não é dessa maneira, irmão. Já vou dizer para você. Não era para Eva escutar a serpente, era para ela escutar o Adão. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira. Ela tinha que ouvir somente Adão. A noiva tem que ouvir somente o Cristo hoje. Você está entendendo? Ela tem que ouvir somente a Ele e não o outro. E Ele disse: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz, outro as não ouvirão. Então quem é essas multidões que seguem esses falsos ungidos aí? Quem são? Quem são? Não são ovelhas? Não, irmão. São pessoas da igreja preparadas para ficar entre as nécias. Você está entendendo? São boas pessoas, são virgens puras, então são pessoas decentes, vestidas como noiva, roupa branca, limpinha, não são pecadores, são boas pessoas, perfeitas pessoas. Porém, vão ficar aqui, a porta vai se fechar, a noiva entrará, a noiva inteligente, a noiva que ouviu a palavra, a noiva sábia. Por que ela é sábia? Porque ela fez o que a Eva não fez. Ela só ouviu o seu Adão. E a outra noiva ouviu fábulas. É disso que Paulo está falando. Aliás, é disso que trata toda essa escritura. Mas virou um evangelho bonito. Virou um evangelho de bênção, de vitória. Virou um evangelho de cura. Não que Deus não seja curador, Ele é. Não que Deus não seja que supra as nossas necessidades. Não, Ele quer suprir. Ele é o Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Ele é o que provê, o que faz, o que está presente. Está vendo? Ele é. Mas é como o Salmo 91, você precisa estar no esconderijo. Está escondido, é um mistério que precisa ser revelado. Você entende? Se o Filho vos libertar, conhecereis a verdade. Então, você precisa conhecer essa verdade. Como você conhece essa verdade? Vamos ler mais, e aí você vai entender por que esses homens maus e enganadores, por que eles são maus? Porque eles estão fazendo como Balaão. Balaão, vai lá, amaldiçoa aquele povo. E o Balaão, não, aquele povo é de Deus. Eu sou deles também, eu sou o profeta deles, não posso ir. Balaão, amaldiçoa aquele povo. Aí vamos dizer que o rei estava oferecendo 100 peças de ouro lá, vamos dizer, é um número que eu estou inventando aqui. O rei estava oferecendo tanto para ele, não posso ir. Aí o rei ofereceu mais um tanto, não vou, não posso ir. Aí o rei ofereceu muito mais, vamos dizer que umas 10 vezes mais, opa. Então, vou ter que ir lá. No meio do caminho vai surgir alguma coisa para que eu possa amaldiçoar essa gente aí. O cara está me pagando tanto assim. Aliás, a organização religiosa de hoje faz como aquele o Judas que traiu Jesus, né? Pensou em pegar o dinheiro e fazer uma coisa boa. E o Balaão provavelmente pensou, com uma quantidade dessa, já começou a imaginar o que faria, né? Quando você vai receber um bom dinheiro, você já começa a imaginar o que você vai fazer, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu receber minha indenização, quando eu receber o meu salário, vou fazer isso, fazer aquilo. Não é assim? Nós já pensamos. Pois é, o Balaão provavelmente já começou a pensar. Vou achar um jeito de receber esse dinheiro, vou ter que ir lá, falar alguma coisa, condenar eles, porque o rei vai me pagar muito bem. E lá se vai o Balaão. E ele era um profeta, um ungido de Deus. E lá vai ele. Mas chega no meio do caminho, irmão, tem um ditado que diz assim, tem uma frase, eu gosto muito dessa frase, que diz assim, quando você se torna amigo de Deus,
os teus inimigos ganham o maior inimigo que existe. Porque os teus inimigos se tornam inimigos de Deus. É só uma fala. Mas há uma escritura que diz: e ai de quem tocar em um só cabelo seu. Está vendo? Quem alcançar a um destes meus pequenininhos, você está entendendo? Então é melhor que sejam teus amigos, porque quando você se torna amigo de Deus, agora Deus assume. E Balaão então foi. Quando ele chega no meio do caminho, bem tranquilo, provavelmente já tinha o seu plano, já tinha o seu planejamento, a mula para, porque a mula era um Rolls Royce da época, um super carrão, uma Ferrari, BMW, e parou e não foi mais. E ele começou a fazer o que ele sabia. Não, tem que ir, tem que ganhar, tem que receber esse dinheiro, tem que executar o que o rei quer, e vamos, e fez de tudo. E a mula não foi. E aí ele começou a bater nela de tudo que era maneira. Aí a mula falou: mas vem cá, só um minuto aí, quando foi que eu não te obedeci? Quando tu mandou subir aquelas rochas, aquelas coisas contigo, e mais mochila, eu fui. Quando eu tive que atravessar aqueles campos, aqueles desertos, tudo eu fui. Quando é que eu te desobedeci? Tipo, te acorda, te acorda, te acorda. Você está indo na direção errada. Te acorda. Mas eles não acordam. Não tem como acordar. Por isso Paulo diz: aqueles que uma vez se desviaram, participaram e uma vez se desviaram, estão fora do projeto de Deus. Porque as morno já estiveram lá dentro, já estiveram dentro de Deus, já estiveram com Deus. Porque as morno vomitar-te-ei. Está vendo? E Balaão simplesmente quis ir, e a mula falou: tu não está vendo ali? Tu está cego? Tu está cego, não está vendo o anjo com a espada levantada? E quando se eu der um passo apenas, ele vai partir nós dois ao meio. Você entende, irmão? O anjo do Senhor está hoje falando a palavra com a espada levantada. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? A espada é a palavra. E se você passar, se essa palavra chegar em você, e você simplesmente não receber, não é a minha palavra o que o Paulinho está falando, a palavra dele, a palavra de Deus. Quando essa palavra chega em você, e você não recebe essa palavra, você já recebeu sua sentença, terminou ali a misericórdia de Deus para ti, terminou ali. Você já morreu e não sabe. Tem forma de que vive, mas estão mortos. Não tem mais volta para você. Ô irmão, é dura essa palavra, mas é a mais pura verdade. Você está vendo? Então esses homens maus saem enganando, e eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque entre eles mesmos se enganam. Aí surge um pensador que já sai daquele grupo e vai para outro. Daquele grupo sai outro pensador que vai contra aquele, faz o seu grupo, e assim vai indo, são enganados e vivem enganando. Tu, porém, tu quem? Tu, filho de Deus. Tu, eleito de Deus para a salvação. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Escute bem, irmão. Sabendo de quem o tens aprendido. De quem você tem aprendido? Do Paulinho? Não, irmão. Paulinho é só uma voz. É só uma voz. Sabe aquele corpo lá no cemitério apodrecido, que já tem só o pó? É disso que eu sou feito. Mas essa palavra permanece. Você está entendendo? Então não é de mim que você está aprendendo. É dele. É exatamente, exclusivamente dele. Agora, quando Paulo diz, sabe de quem o tens aprendido, era uma ordem de Deus, uma definição de Deus.
Por exemplo, Timóteo pregava ao povo gentil, mas Paulo foi enviado ao povo gentil e Paulo então falou a Timóteo. Então Timóteo tinha a comissão de Deus para falar a palavra, porque ele tinha aprendido na linha correta. Aquilo que Jesus disse: todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Você está entendendo? Tem a parte física e a parte espiritual. A parte física, na linha de Deus. Irmão, o físico tipifica o espiritual. Você não vê o espiritual, então Deus tem que mostrar fisicamente. Então a linhagem de Deus é a palavra feito carne. A palavra juntou 12 fundamentos, 12 alicerces, 12 colunas. E essas 12 colunas, 12 portas. Você está entendendo? E a palavra no Antigo Testamento tinha mais 12 também. 12 tribos que formavam a nação de Israel. Que lá na eternidade João viu os 24 anciãos. Irmão, vou falar uma demência agora, uma loucura. E João chorava. Quem vai nos resgatar? E não havia quem resgatasse o mundo que estava condenado, as pessoas. E João chorava copiosamente. Mas um dos anciãos veio e colocou: João, não chore, João. Um dos 24 anciãos, 24. Um dos 24 anciãos. Aleluia! Quem era esse, irmão? Podia ser o próprio João mesmo, lá na eternidade. Você está entendendo? Porque ele era um deles. Aleluia! E agora, então a palavra desce, junta as 12 tribos como tipo e junta 12 colunas. E entre essas 12 colunas, eles pensaram que era o Judas. Não, Judas era diabo. Ele disse: um de vós é diabo. E então, quando o Judas se matou e tudo aconteceu, eles foram lá e escolheram Matias. Mas Deus já tinha o seu. E o de Deus estava perseguindo a igreja. O escolhido de Deus estava perseguindo eles. Estevão foi morto, ele estava lá, prendeu, perseguia as pessoas, arrastava pelas cidades, prendia, ele tinha autoridade para isso. Mas um dia Deus o tomou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela coluna de fogo, e ele sabia que a coluna de fogo era aquela que guiou o povo lá em Israel no deserto. Irmão, lá no Egito. Amém? Tirando-os do Egito. E ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então agora aquele ali, e o Ananias vai lá na rua assim, ora, rua direita parece que era, e ora lá, para que ele, o Saulo, que está lá agora, ele volte a ver, ele está cego. Ananias não quis saber daquilo, não Ananias e Safira. Ele não quis saber daquilo. Não, Senhor, deixa esse homem cego, ele nos persegue. Eu escolhi. Eu escolhi. Ele era um escolhido de Deus. Então não pense que você tem um escolhido de Deus certo. Esse é, aquele não é. Esse é, aquele não é. Você não sabe nada, quem sabe é Deus. E Paulo, que viveu como um romano, como um judeu, um israelita, com dupla nacionalidade, um estudioso, a vida toda, ele viveu para Jesus uns 5, 10 anos só. Ele disse: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Amém. Você está vendo então, irmão? Por que ele disse: sabendo de quem o tens aprendido? Não é de mim, é Ele. É Ele falando contigo, é Ele direcionando você. Agora, irmão, tem que vir nessa linha. Apóstolos, Deus levanta os seus ungidos nessa linha dos apóstolos. Diferente disso, irmão, é procedência maligna, é anátema. Então, por que tantos milhões seguem isso? Será que estão todos cegos? Sim, irmão. São espíritos sedutores que saíram do abismo na sexta trombeta. Demônios
que vieram preparar a chegada do seu mestre que está preso lá. Eles vieram preparar a chegada do seu mestre. Iniciaram fazendo guerra, revoluções, e o mundo mudou. Você sabe, estude, irmão, procure a fundação, essas fundações gigantescas, Ford, Rockefeller, Vanderbilt, estude isso e verifique quem é que começou essa história, porque lá no final a Bíblia diz que o mundo todo vai dizer: temos paz e segurança. E essas fundações, no século XIX e início do XX, essas grandes corporações multibilionárias, toda vez eles querem trazer paz, mas aí o genoma humano, o homem, quer fazer guerra. Por exemplo, esse é mais olho verde, diferente desse aqui, eu sou superior a ele. Ou esse é mais preto, eu sou mais claro, sou superior a ele. Já é um conflito. Esse povo é mais rico, eu sou mais pobre, tem que dividir comigo. Pronto, já tudo é motivo de guerra. Parece que a Segunda Guerra Mundial foi iniciada, claro, a intenção dos homens é outra, mas por uma pequena vírgula. Isso aí eu sabia lá em 80, quando os professores falavam. Hoje nem se fala mais, se fala tanta bobagem, mas naquela época os professores tinham preocupação de instruir as crianças com os acontecimentos reais. E então, com uma pequena vírgula, foi um mal entendido, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, com uma ideologia. Bom, então qualquer motivo é motivo de guerra no mundo a vida inteira. Então esses homens começaram uma caminhada de paz, para gerar paz no mundo, para o mundo ter paz. O que eles fizeram? Começaram a trabalhar ideologias na mente das pessoas. Por quê? Porque eles queriam paz e de repente uns levantavam o Hitler lá, levantavam o Mussolini, um Hitler, depois levantavam um comunista, levantava isso, levantava aquilo. Então o que acontece? Amém? Glória a Deus. O que aconteceu? Sempre se levantava alguém nessa trajetória e começava a guerra. E aí o que acontecia? Lá ia essas fundações, levantava, ajudava, levantava tudo de novo. Aí daqui a um pouco vinha outros, fazia guerra, derrubava tudo de novo. Lá vinham e ajudavam. O que nós vamos fazer então para gerar paz? Mudar da ideologia na cabeça das pessoas. Então iniciou-se um plano de mudar a mente do ser humano para ele não guerrear mais. Mas o ser humano, ele é influenciado por espírito, pelo modo espiritual, porque o ser humano é corpo, alma e espírito. Então não tinha como. Toda vez que nasce uma criança, até entre os irmãos eles brigam por um boneco, faz parte do genoma humano. Então o que se definiu nesse meio tempo? Estude lá, irmão, você vai ver. Se definiu esses movimentos que você vê aí, revoluções, movimento feminista, movimento comunista, capitalista, socialista, esses vários movimentos religiosos, tudo isso veio para tentar apagar um pouco essa coisa humana. Aí você pensa que essa religiosidade no mundo inteiro, isso é Deus? Isso é diabo, irmão. Isso é diabo porque é para afastar você da verdade. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Filhinhos, no mundo tereis aflições, eu vim trazer uma espada para vocês guerrear. Ou seja, a tua segurança está nessa palavra, a tua paz que o mundo não pode entender está nessa palavra, porque Ele cuida de você. Agora você assume o seu estandarte, você levanta a sua bandeira, você levanta a sua espada. Esta seria a maneira correta, mas não, eles não querem essa maneira correta. Então iniciou-se junto com esse sistema multitrilionário, o Henry Ford deixou 80% do seu dinheiro, das suas riquezas, para essa fundação. Você não tem noção. Cada carro no mundo que é feito, porque ele é o inventor do automóvel, você sabe disso, né? Vocês sabem, né? O Vanderbilt do aço, né? Todo aço que movimenta no mundo tem que pagar royalties para ele. Commodity, royalties. O outro do petróleo lá, o Rockefeller, todo o petróleo que é extraído tem que pagar uma parte para ele, né? Da família dele, Rockefeller. Então, é muito dinheiro.
E essas fundações trabalham para a paz no mundo. Você está entendendo? E aí começou esses processos, que está terminando com a religiosidade em massa e esse movimento homoafetivo que não gera gente. E esse movimento de reduzir gente no mundo. Se não tiver problema de residência, se não tiver problema de moradia, de alimento, não vai ter guerra. Se não tiver problema de energia, não vai ter guerra. Então o que é necessário? Redução, controle populacional. Irmão, são demônios trabalhando no mundo material e demônios trabalhando no mundo espiritual. E os crentes tudo achando que glória a Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tudo está bem. Eu senti Deus hoje, irmão. Oh, que maravilha, que mundo maravilhoso. Ah! No mundo tereis aflições. É isso que Paulo está falando aqui. O teu dia é uma batalha, irmão. Se o teu dia não for uma batalha espiritual, tem algo errado. Você já foi dominado e não sabe. Você está entendendo? Você fica seguro. Pode ver, você vai para uma igreja, fica crente, faz parte daquele grupo, se sente seguro. É que nem a rã. Larga uma rã na aguinha. Sabe como é que eles matam a rã para a rã não estragar a carne? Eles botam numa coisa quentinha ali e vai aquecendo. E a rãzinha fica tranquila. Ah, tá bem quentinho, daqui a um pouco aquilo ferve. E ela morre. Está vendo? Assim está o espírito humano. No material está sendo saciado e no espiritual também está sendo saciado. E estão achando que isso tudo é Deus abençoando e sendo bonzinho. Não, essas doenças que estão vindo, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração e Deus vai mandar embora. Como? Se foi Ele que disse, Ele mandou 7 anjos com 7 bênçãos. 7 bênçãos, com suas taças cheias de bênçãos, foi isso que Deus mandou? 7 taças com pragas sobre a terra. Que evangelho é esse aí? Que inversão é essa aí? Não, irmão. É só você dizer, não, Deus está comigo, Deus me guarda, Deus me ajuda, Deus me protege, Deus faz, Deus cuida, Deus e Deus e Deus. Oh, que maravilha, é isso mesmo? Não, Senhor, Ele só cuida do que é dele. Ele disse assim, ó, e serão meu particular tesouro. Então Ele tem os dele, ó. Você está entendendo? Ô irmão, te acorda, não tem mais tempo dessa brincadeira aí, não tem mais tempo desses papinhos fajuta e essas enrolações religiosas. Você entendeu então que Satanás vem trabalhando, os demônios vem trabalhando no modo material para trazer o diabo em cena e no modo espiritual para convencer as pessoas e tirar da verdadeira adoração e adorarem algo por aqui que vai trazer esse material aqui e haverá uma fusão. Assim como Adão e Eva, como Eva fez a fusão com a serpente e trouxe o Caim que era do maligno. 1 João 3,12, Caim que era do maligno. Assim também o povo religioso que se diz de Deus, a igreja que se diz de Deus, está trazendo o seu Caim, o seu diabo. É isso que Paulo está falando aqui. Você está entendendo, irmão? Então, povo de Deus, você não pode se sentir seguro porque está na igreja, porque orou essa noite, porque fez um jejum. Não, você tem que se sentir seguro porque você habita no esconderijo do Altíssimo, porque você recebe a palavra poderosa. Glória a Deus, aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, que fosse inteirado, sabendo de quem o tens recebido, não é de qualquer fonte, viu? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, a palavra, que podem fazer-te sábio para a salvação. Podem te fazer sábio para a salvação, mas podem fazer de você um matador de alma.
pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada, irmão. Inspiração tem que vir de Deus. Recebi uma inspiração, tive uma visão que Deus quer agora, irmão, que nós faça tal coisa, que nós não use aliança, que nós agora use o véu. Eu entendi que agora a Santa Ceia tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que isso? Não. O divinamente inspirado é a Escritura. Então toda a inspiração que não concordar com essa Escritura é maligna. Você está entendendo? Tem até hino que diz: o Senhor está dizendo, e o Senhor está dizendo que vai te abençoar, o Senhor está dizendo que vai curar, o Senhor está dizendo isso, aquilo e aquilo outro. Isso é mentira, irmão. Sabe por quê? Há uma escritura que diz assim, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, e o Senhor não o disse. Como é que ele vai dizer que está abençoando todo mundo, se ele disse: virei, se tu destruir o teu corpo, que é templo do Espírito, o Senhor virá contra ti. Como é que agora o Senhor vai vir te abençoar, se ele disse que vai vir contra ti? Você está entendendo? Que evangelho mentiroso é esse aí? Deus tem misericórdia de mim. Amém? Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Justiça divina. Justiça é a palavra agindo em você. Amém? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos abrir um seminário, vamos dar curso bíblico agora, vamos fazer um instituto de teologia, uma faculdade de teologia, para as pessoas ficarem devidamente, perfeitamente instruídas. Não, irmão, essa instrução é divina. Deus escolhe os seus trabalhadores, os seus servos. É Ele quem escolhe. Você está entendendo? Veja bem, e a boa obra é a palavra de Deus sendo levada. Por isso que ele olha o que ele diz aqui no final: faz a obra do evangelista, porque é para levar a palavra, levar a palavra, levar a palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A palavra, permaneça naquilo que a palavra ensinou. Não, mas eu tive uma revelação, agora é para cá, agora é para lá. Eu conheço diversos que um dia creram de um jeito, agora creram de outro, e depois já mudaram para outro jeito, e depois para outro jeito, quando a palavra é a mesma a todo tempo. Você está entendendo, irmão? Que isso? E veja bem: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Opa, tem dois então? Não, preste atenção no final. Que há de julgar quem? Quem é que há de julgar os vivos e mortos? Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Na sua vinda e no seu reino. Esse reino, existe um só trono. E ele estava lá na cruz, e o ladrão disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. O ladrão, cheio de dor, cheio de condenação, cheio de culpa, não se achou digno de entrar lá, apenas que ele lembrasse. Porém, ele fez o mais importante: reconheceu que um igual a ele, na mesma condição, morrendo na mesma situação, na mesma morte maldita, era um rei. Você está vendo um rei? Ou você está vendo o quê? Uma igreja, uma religião, um lugar que só te abençoa, 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 abençoa. É isso que você está vendo? Você está muito enganado. Um lugar seguro que te dá paz na alma. Eu vejo as pessoas dizem para outros, não para mim: como eu gosto de ver um Paulinho falando, me dá uma paz no meu coração. Aí eu fico pensando, naquele dia vai te dar um desespero,
porque aquilo era para você tomar posse. Você não viu que era Deus ali, ó. Era Deus ali dando recurso para a tua alma, dando saída para a tua alma, e você não pegou. Era Deus, não vem, irmão, não vem de outra maneira. Deus vem da maneira que Ele quer. Está vendo? Aleluia. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Por isso ele disse: ao que vencer, darei que se assente comigo. Há um só trono no céu. Que linda aquela definição de João quando ele diz: e não havia ninguém que pudesse chegar diante daquele trono e tomar aquele livro, desatar os seus selos, nem de olhar para aquele que estava assentado no trono. Já pensou que reino é esse? Que rei é esse? Que rei é esse que larga tudo isso e se torna um homem comum e batem no rosto dele? Tratam ele como qualquer coisa. Os religiosos que eram para recebê-lo chamaram ele de príncipe dos demônios. Você está entendendo? Que rei é esse eterno que se humilha a esse ponto e deixa os homens pegarem ele e cravar na cruz? Provavelmente um prego. O cravo devia ser um prego daqueles de dormente de trilho. Aquilo olhou e não queria entrar naquela mão, porque foi quem disse: haja separação entre a porção seca e as águas, e toda a água saiu da terra, do meio da terra, e formou o aço. Que agora os homens forjaram e fizeram aquele prego. E aquele prego olhando para ele, dizendo: eu não estou fazendo isso, são eles que estão me usando para cravar na tua mão, meu Senhor, são eles que estão fazendo isso. Você está vendo, irmão? Porque ali estava o Criador. O sol se escondeu, a terra tremeu, não queria que aquele sangue descesse nela. Aleluia, que Deus é esse? Que rei é esse? Oh, irmão, você acha que ele se resume a essa coisa religiosa que nós chamamos aí de igreja? Você acha que é isso? Por favor, você está mais cego que o cego. Aleluia, mas a palavra de Deus está aqui para esclarecer você, para que você saiba quem ele é. Aleluia, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, irmão. Falar essa palavra não tem tempo. Falar essa palavra é a qualquer momento. Sabe qual é a minha vontade, irmão? Minha vontade, eu gosto muito de viajar, não sei porquê eu tenho esse desejo, mas eu não quero viajar só por viajar, além de conhecer os lugares, passear, não. Eu quero, nem que seja nos pedágios, falar um pouquinho de Deus, dar um folheto. Eu quero, nem que seja num restaurante, falar com uma pessoa que meu Deus é maravilhoso. Nem que seja numa rua, qualquer lugar, você está entendendo? Instes no tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Fique certo onde você está pisando. Amém. Não se afaste dessa doutrina. Glória a Deus. Não se afaste desta palavra. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Sofrer a sã doutrina significa suportar, porque essa doutrina não é uma coisa fácil. Que doutrina é essa? Doutrina da saia, a doutrina do véu, sei lá que doutrina você vai. Não, está muito além disso, irmão. Vestir decente, isso é natural, qualquer mulher deveria se vestir decente. É normal, não é? Era para ser normal a mulher se esconder suas vergonhas, se revelar só para o seu esposo. Isso é normal.
Ué, o que está vendo? O diabo está enganando as mulheres, estão tudo demente. Aí tem que ir para a igreja ensinar elas a se vestir. Não sabe? Não sabe como tem que se vestir, precisa alguém dizer como tem que se vestir. Por favor, irmão. Alguém tem que dizer para ti como é que se caminha ou você anda de costas para o lado igual caranguejo? Hã? Não, você caminha, você viu os outros caminhar e começou a caminhar, não é? Pois é natural. Sofre a sã doutrina, irmão. Veja bem, a doutrina é a palavra de Deus, vivida. A doutrina é a palavra de Deus que transforma você. Essa palavra, ela vem te transformando de dentro para fora. Ela vem lá, penetra na divisão da alma e do espírito. Ela vem desde lá, vem transformando. Alma, você se torna dele. Você se revela como dele, você reconhece que você é dele. Espírito, você começa a agir e a pensar como dele. As tuas ações mudam. E o corpo? Você começa a se vestir diferente. Você começa a agir diferente. Você está entendendo? Então sofre a sã doutrina é que você vai ter que engolir algo muito. Irmão, é como um remédio. O que se dizia antigamente? Se arde, porque funciona. Não é? Se é inócuo, se é inerte, não funciona. Mas se arde, até tinha um mertiolate, eu tinha medo daquele mertiolate quando se machucava, a gente vivia se ralando, mas tinha que passar o mertiolate. Por que as mães diziam? Se arde, é porque funciona. Então, era melhor assim. Está vendo? Então assim é a sã doutrina. Por isso que você sofre. Porque essa palavra não é essa coisa bonitinha aí que estão fazendo só mel e mel e mel e mel. Não, leite e mel. Isto é no lugar seguro diante dele. É o que ele prometeu para Israel. Eu vou levar vocês para a terra que manda leite e mel. Está entendendo? Abraão entendeu e procurava uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Você está entendendo? A cidade significa a morada dos santos. Onde é que é a morada dos santos, irmão? Em Jesus! A palavra esteve no meio deles, eles não entenderam. Mas Abraão entendeu, tanto que ele, na ressurreição, foram vistos vários daqueles antigos, daqueles patriarcas, entre eles Sara e Abraão. Você está vendo? Então você tem que sofrer. É um sofrimento essa sã doutrina. Sã. Por que sã? Porque ela não se mistura com nada. Essa sã doutrina, essa palavra, não faz sociedade com ninguém. Ela não faz sociedade comigo. Pelo contrário, ela tem domínio sobre mim. Você está entendendo? Ela tem vida própria. Eu digo isso a vida toda. A palavra de Deus tem vida própria. Sã doutrina, ela não se mistura. Mas, tendo quem? Esse povo, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, estudiosos, inteligentes, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, homens que têm seus próprios entendimentos, interpretações, que são de acordo com o que as pessoas querem ouvir. Você está entendendo? Por que enche as igrejas? Porque tem um bom pregador que só fala de bênção, 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 vitória, 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 e cura, e Deus está profetizando aqui, que vai te abençoar lá, vai te abençoar ali, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Quando ele diz, o salário do pecado é a morte. E aí? Que negócio é esse aí? Juntam, amontoam doutores conforme suas próprias concupiscências, conforme seus próprios entendimentos, suas próprias expectativas, aquilo que eles querem ouvir. Está entendendo? E desviarão os ouvidos da verdade.
Irmão, a verdade é dura, irmão. A verdade é dura. Voltando às fábulas. O que Paulo quer falar sobre fábulas aqui? É a palavra invertida, é a palavra mal interpretada, é a palavra com sua própria interpretação. Divinamente inspirada. São palavras que não são divinamente inspiradas. Irmão, mas eu sei, foi um anjo que apareceu aqui e era de Deus. Sim, eu não duvido que era um anjo e fosse de Deus. Porém, ele disse, Paulo escreveu aqui, ainda que um anjo descido do céu. Ou nós mesmos. Pregar o evangelho diferente do que vocês já tenham visto. Anátema, maldito. Você está entendendo? Voltando às fábulas, desviarão os ouvidos da verdade. Não querem ouvir. Irmão, não querem ouvir. Nós temos feito essas gravações e tem ido por diversos lugares. Mas quantos ouvem? Não querem ouvir, irmão. Isso aqui é só para os eleitos de Deus para salvação. É a esses que estamos tentando enviar. É a esses que a palavra quer chegar. Aos eleitos de Deus para salvação. Não é para formar um grupo, uma organização, uma outra igreja. Não, um companheirismo. Não, somos de Deus, eleitos para o céu. Nós queremos com essa vida indigna, insignificante, ignorante, ser pelo menos um instrumento desse Deus para encher o céu. E essa noite eu tive um sonho, uma visão, sei lá, qualquer coisa, e eu falava com alguém, e eu dizia, vamos pelo menos procurar mais um, tem como nós achar mais um para colocar lá. Está vendo, irmão? Aleluia! Mais um, mais um, mais um. É isso que estamos tentando fazer aqui, com essas gravações, para que vocês, irmão, são privilegiados por ouvir essa palavra. Vocês que aqui estão. Amém? Mas os eleitos ouvirão. Só eles, irmão. Não é uma grande multidão, muita gente, milhares. Eu vejo às vezes publicações profanas, bobas, sem sentido nenhum. Eu não sou muito inteligente, mas tem coisa que não tem sentido. Meu Deus do céu. Por favor. Milhões de visualizações. Coisas insuportáveis. E que leva tempo. Enrolação. E aí você vai ver, é publicado há 10 anos. Não. Poucos minutos. Poucas horas. Milhões de visualizações. Por quê? O mundo jaz no maligno, irmão. Não é, essa palavra não é para muitos, essa palavra é para os poucos desprezados do Senhor. Você está entendendo? É para aqueles que não acham lugar nesse sistema, que não acham lugar, eles estão lá, mas alguma coisa está movendo no coração deles. É como Josafá e Acabe. Acabe, acha lá um profeta para que fale se é para nós ir ou não guerrear. Aí o Acabe responde, mas como assim, Josafá? Nós estamos unindo os dois reinos e vamos guerrear contra essa gente. Tu ainda quer que Deus fale? Nós já estamos fortes aí. E o Josafá alguma coisa incomodava. Aí o Acabe, manda vir os profetas. Lá vieram os profetas. 400. E falaram, tudo a mesma coisa. E o Josafá, o Acabe, não tem mais um pelo menos. Mas para aí. Já vieram esses 400 profetas e falaram unanimemente a mesma coisa. Agora tu ainda vem me dizer que quer mais uma? O que é isso? Irmão, o eleito sempre, o eleito só vai se saciar quando ele ouvir a verdade. Quando o coração dele for preenchido com a verdade. E é esse eleito que nós estamos procurando. É esse eleito que Jesus, olha o que Paulo diz para ele. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Esta é a obra da noiva da igreja, buscar o último eleito. Esse é o trabalho. Você está entendendo? Não era para encher um lugar e a nossa organização e a nossa conversão. Não, nunca foi isso. As nossas milhares de filiais em todo o mundo, em todas as capitais, em todo o país, nunca foi isso. Não, era só
fazer a obra do evangelista, falar da vida de Jesus. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Minhas testemunhas. Testemunhar de quem? Do Evangelho, da vida, a vida que desceu aqui e nos mostrou que nós somos de lá. Você está vendo? E essa palavra está fazendo exatamente isso. Então, no final, Paulo encerra: cumpre o teu ministério, cumpre o teu trabalho. Cumpre. Eu vejo homens dizer: oh, irmão, eu sou ministro de Deus. Eles nem falam ministro, eles falam meio carioquês para ser diferente. Eu sou ministro do Evangelho. Se é um ministro do Evangelho, você está ganhando alma para o céu ou para a sua organização? Você está ganhando alma para Jesus ou para o seu grupo? Você está entendendo, irmão? Acorda, povo de Deus. Ministério é um trabalho, é trabalhador, é um diácono, é um presbítero. Chame os presbíteros que vão orar pelo enfermo. Presbítero, trabalhador. Não é alguém que é empossado, que é ungido como presbítero, que até porque nem tem unção de trabalhador, e tem ordenação, ordena-se. Se a unção é para rei e para doente, para enfermo. Você está entendendo como essas coisas foram perdidas? Esses pequenos detalhes. Rei é ungido e enfermo é ungido pelos homens de Deus, separados por Deus. E quem são eles? Tem vida honesta, vida idônea, vida limpa. Eram terríveis, mas quando chegam diante de Deus, é agora Jesus Cristo andando na terra. Você está entendendo, irmão? Ah, irmão, eu sou falho assim mesmo, irmão. Mas Deus tem um dom. Sim, esse dom vai te condenar. Servo mau. Servo mau. Olha lá o que te espera. Ó. Tu recebeu o talento. Tu, ao invés de granjear esse talento, eles pensam que granjear o talento é sair fazendo isso que estão fazendo, enchendo o mundo de gente religiosa. Isso aí é o diabo que está fazendo, irmão. Granjear o talento é a sua vida. O talento é dentro de você, é a sua vida. Você não pode enterrar. Eu até sou crente, irmão, mas veja, né? Chega a oportunidade, tem que aproveitar, né, irmão? Está vendo? Não, senhor. Está dentro de você, você bota para fora, todos vê, todos têm que olhar para você e dizer: ó, não sei o que tem aquele cidadão ali, ó, mas ele não é que não é em nós, ó. O talento está sendo granjeado. Tá vendo? Ó, tá vendo aquela mulher lá, o jeito que ela se veste, ó. Não é que nem nós, ó. Olha o jeito que ela age, olha o jeito que ele age, olha aquela mãe, olha aquele pai, olha o jeito que age, ó. Não é que nem nós. O talento está sendo negociado. Agora, irmão, você enterra o talento, ouve, nada muda na sua vida. Lá naquele dia ele vai dizer, ó, servo mau. Olha o que te espera lá, ó. Um lugar onde há pranto, choro e ranger de dentes. Viu? Então, meu irmão, a responsabilidade é maior daqueles que têm muitos talentos. O risco é maior daqueles que têm muitos talentos. Mas o que recebe um talento só e não fez nada, Deus não vai nem conversar contigo, nem te dar assunto. Qual era a tua parte? Ele te chamava toda madrugada para você orar, você não fez. Qual era a tua parte? Você tem um coração de ajudar as pessoas, era para você fazer isso. Qual era a tua parte? Era de fazer determinada coisa e você não fez. Qual era a tua parte? Era de pregar o evangelho e você não pregou. Qual era a tua parte? Era de dar um abraço nas pessoas, dar carinho e você não fez. Não tem assunto para você. Que Deus nos ajude, irmão. Nem falo aqui de ministérios, mas que Deus nos ajude, como aqueles que deixaram tudo e foram lá para comer as migalhas, como aquele filho pródigo. Ainda o filho pródigo se arrependeu a tempo e voltou para a casa do pai. Irmão, eu digo para você, não tem mais tempo. Você está ouvindo agora a palavra. Essa palavra não volta mais. É uma vez só. Mas como assim? Eu vou ouvir de novo, vou ouvir a programação, vou recolocar a gravação de novo. Como que não volta mais, irmão? Não volta mais não entra mais no teu coração.
Ó, ele tapa os teus ouvidos e você não ouve mais. Quem é que endureceu o coração de Faraó, irmão? Alguém sabe me dizer quem é que endureceu o coração de Faraó? Quem foi? Deus. Quem é que dá arrependimento no teu coração? Ao homem de Deus, pregue, pregue até os que resistem, para ver se Deus concede arrependimento dos corações. Você está entendendo? Então, se ele não te conceder mais esse arrependimento, meu irmão, você já está perdido e não sabe. Porque só tem um que pode salvar você, é ele. O diabo tenta de toda maneira jogar você para baixo, mas ele não pode. Só se Deus permitir. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Passa aqui no rosto fazer um encerramento. Em nome de Jesus.